6 horas e 43 minutos. Você sabia que o tráfico humano é uma realidade, é uma verdade, que de fato existe o tráfico de pessoas no mundo todo, inclusive no nosso país? Você sabia que há casos de tráfico humano no Acre, que já aconteceu? Não, pois é. Foi criado o Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Reportagem de J. Guimarães. Vamos lá. Devido à imensa fronteira com o Peru e a Bolívia, o Acre acaba sendo um portão do tráfico internacional de seres humanos. Muitos dos haitianos que chegam aqui hoje, através da estrada interoceânica, são conduzidos por terceiros, que cobram pelo serviço, caracterizando o crime de tráfico de pessoas. Segundo a Secretaria de Direitos Humanos do Estado do Acre, existem vários fins para o tráfico internacional de pessoas na América Latina. Primeiramente, a questão da transportar, recrutar, levar pessoas para outro lugar com trabalho forçado, com trabalho sexual. Então, ele trabalho forçado, semi-escravo. Então, o tráfico humano, ele se caracteriza de diversas formas. E ele, só para você ter uma ideia, ele é que rende mais dinheiro do que até o tráfico de armas e o tráfico de droga. Então uma ação assim vergonhosa, desumana e que rende lucro para as pessoas que fazem isso. Por isso que é difícil de enfrentar, porque dá muito lucro, muitas pessoas ganham, né, com o tráfico, se beneficiam com o tráfico humano. O aliciamento de adolescentes acreanas para fazer programa sexual em condições de escravidão nas boates bolivianas é o tipo de tráfico internacional de seres humanos mais frequente hoje no Acre. Não é por acaso que o governo do estado acatou o pedido da Igreja Católica e da própria Secretaria de Direitos Humanos para montar o Comitê Permanente de Enfrentamento do Problema. Esse comitê, o que vai acontecer? Primeiro, que não vai ser só o Estado que vai fazer essa ação, né? Vai fazer uma ação coordenada, articulada com a sociedade civil, que a sociedade civil é o ponto mais importante que vai colaborar para que essa política se fortaleça e dê certo, e que, pelo menos, se não acabe, mas pelo menos diminua, né, o tráfico de pessoas aqui na região norte, e em particular no estado do Acre, que tem fronteira aberta com a Bolívia e com o Peru. O governo acreano não tem números exatos do tráfico de seres humanos em suas fronteiras com a Bolívia e o Peru, mas os dados não devem ser muito diferentes dos calculados pela comunidade internacional. Segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, o tráfico de seres humanos no mundo hoje movimenta mais dinheiro do que o contrabando de armas e o próprio tráfico de drogas. Por isso, se torna um tipo de crime economicamente tão difícil de ser combatido, a não ser com a ajuda da própria comunidade. 6 horas e 47 minutos, cerca de 600 pessoas, chegando já próximo a 1.000 de ontem para hoje, estão afetadas, desabrigadas ou desalojadas ou afetadas pelo transbordamento do Rio Acre no município de Brasileia. A situação chegou bem próxima ao ano de 2012, quando a cidade foi completamente, 95% da cidade foi devastada por uma tromba gigantesca de água que se repete esse ano. O fato teria ocorrido apenas em 1932, 2012, 2015, na sequência. Vamos ver a matéria. A cheia que atinge o município de Brasileia levou o prefeito Everaldo Gomes a decretar estado de emergência. Segundo dados da Defesa Civil, cerca de 600 famílias estão desabrigadas em mais de 10 bairros atingidos pelas águas. As imagens aéreas mostram a situação. A praça central da cidade está submersa. Para piorar, a expectativa da meteorologia é de mais chuva até a próxima quarta-feira.
prefeitos de Brasileia, Everaldo Gomes, e de Chapuri, Marcinho Miranda, destacaram o trabalho realizado em conjunto com o governo do estado na tentativa de minimizar o sofrimento das famílias. Muito importante, desde quarta-feira está aqui toda a equipe do governo, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, a nossa equipe da Prefeitura empenhadas, todas as secretarias, são 10 secretarias, todas envolvidas, juntas para a gente juntos trabalharmos, dar segurança à nossa municipalidade. Aqui, nós começamos esse trabalho quarta-feira, evitando todo o transtorno que teve na idade de 2012, feito todo esse monitoramento. Com isso, minimizamos com certeza tantos prejuízos que teve em 2012. Então, assim, graças a Deus, o governo do estado, a prefeitura, toda a equipe, e agora nós decretamos estado de emergência. Então, com certeza, para pedir mais um apoio do governo federal, porque a prefeitura não tem condições de caminhar sozinha. Nós estamos trabalhando aí com uma equipe de aproximadamente 40 homens e aí 5 caminhões de apoio para poder ir retirando essas famílias. Agora, com a chegada do governador também, deu aí para nós aí mais um conforto e apoio na parte financeira também, na parte de alimentação, de estadia. Vamos abrir as escolas municipais, todas elas estão à disposição dos alojamentos para as famílias, e o governador deu a garantia também que as escolas estaduais também vai estar à disposição, né, para poder colocar as famílias atingidas aí pela cheia do Rio Acre em Chapuri. O governador Tião Viana também esteve em Brasileia e acompanhou o trabalho de remoção das famílias que tiveram suas casas atingidas pelas águas do Rio Acre. É uma situação muito delicada, são 10 bairros atingidos. Nós estamos a 1,32 m de distância da alagação de 2012, que foi a pior da história de Brasileia. Então, é uma situação de sofrimento para os municípios de Brasileia e Pitaciolândia. E o que importa é a ação de governo e município de maneira comum. Temos mais de 450 pessoas envolvidas nessa ação de solidariedade, de prestar apoio. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil vieram antecipadamente, foram transmitindo confiança e serenidade e, ao mesmo tempo, a medida necessária da população para evitar o pior dano. E, com isso, conseguimos mudar as pessoas, reduzir os danos às famílias e fazer o melhor. E agora o governo complementa um apoio à prefeitura nas áreas de extrema necessidade para dar o apoio dos hospitais, todas as medidas tomadas, mais ambulâncias, mais equipes de apoio e a Secretaria de Saúde tomando toda a ação complementar, além das ações sociais, da ação da Secretaria da Fazenda, discutindo até uma moratória de crédito por alguns meses como um entendimento de apoio ao comércio que vai sofrer o impacto dessa cheia. É difícil, né? Muito difícil. Bom, fim do horário de verão não afeta em nada o comércio local e o funcionamento dos bancos. Vamos ver com a Thaís. Com o fim do horário de verão, que terminou na última sexta-feira, o relógio dos acrianos sofre influência direta e indiretamente em vários setores, como aeroportuário, comerciais e bancários. O presidente da ACISA, junto ao Sindicato dos Bancários do Acre, comentaram a mudança no fuso que vai influenciar de alguma forma a rotina dos acrianos. Edmar Batistella declara que a mudança de horário não vai influenciar na rotina bancária do Estado. Para a categoria bancária, para a abertura das agências aqui na nossa região, no Acre, não há alteração nenhuma. Os bancos continuam abrindo às 8 horas e fechando às 13 horas para o público, né? O atendimento bancário permanece inalterado, das 8 às 13. Vale lembrar que as transações feitas para fora da nossa região, né, principalmente para Brasília, que o fuso horário é de 2 horas, elas continuam tendo que ser feitas dentro do horário bancário aqui, até porque as pessoas poderem visualizar fora da nossa região. Mas a abertura dos bancos permanece das 8 às 13 horas, sem nenhuma alteração a mais. Para o presidente da ACISA, com o passar do tempo, os comerciantes acrianos estão se adaptando com a diferença de fuso em relação ao horário de Brasília. Agora, com 2 horas, eu acredito que vai minimizar o problema, vai ficar de uma maneira, e é uma questão cultural, é uma questão de costume. Eu acredito, essa é uma opinião minha,
do Jurilândia, é que essas 2 horas elas já estão adaptadas à nossa realidade. Então não tem grandes preocupações. Agora é claro que o empresário sempre, mas o empresário vai também se adaptando. E é uma adaptação rápida. 2 horas já fica amenizado. Então, que venha as 2 horas domingo e a gente seja feliz. A Infraero ainda não se posicionou em relação aos horários de chegada e saída dos voos regulares em Rio Branco. Ano passado, a alteração do horário regular alterou a chegada e saída para 1 hora mais cedo. A grade de programação das principais emissoras de televisão também sofrerá alterações. Bom, olha a hora, 6 horas e 54 minutos. Hoje começam as aulas na rede pública. É bom ficar ligadinho, porque na hora de ir para a aula, no primeiro dia, meu amigo, a engrenagem não está azeitada, entendeu? Você parou muito tempo aí, 1 mês, 2 meses, na hora de voltar para a escola é difícil, cansativo, é uma moleza, mas vai mesmo, né? Bom, rodou o relógio para 6h55, em Rio Branco, o Rio Acre já atingiu a cota máxima de alerta. Vamos ver a matéria. Em Rio Branco, o Rio Acre ultrapassou os 14 metros. A intensificação das chuvas nas últimas horas na região de Assis Brasil e as previsões nada animadoras para as próximas horas aumentam a preocupação das autoridades da Defesa Civil. É que toda essa água ainda deve passar pela capital Rio Branco e, com isso, elevar ainda mais o nível dos rios. Na capital acreana, o Rio Acre chegou aos 14 metros e 10 centímetros acima da cota de transbordamento. A grande quantidade de troncos e árvores que rodam é sinal de que as chuvas ainda continuam. Barcos da Defesa Civil tentam evitar que os troncos acumulem-se nas pontes e comprometam a estrutura. No Parque de Exposições, toda a estrutura está pronta para uma eventualidade. No bairro 6 de Agosto, a água já invadiu a rua e pessoas começam a ser retiradas para o aluguel social. Conta seu José Miguel, que disse ter sido surpreendido pela subida repentina da água. Mas sua casa já chegou a água? Como é que tá? Já tá alagado, tá dando água com 1 metro de fundura dentro de casa. Por isso que o senhor saiu? Foi, por isso, carreguei umas coisas pra cá agora de tarde. Subiu cedo? Subiu dentro dessa noite. Pegou de surpresa ou já estava? De surpresa de noite. Há umas 3 horas da madrugada já tinha um palmo de água dentro. 6 horas e 56 minutos, nós vamos para um breve intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com um bloco de esportes, trazendo informações sobre o desastre. Não foi só na área ambiental com a cheia do Rio Acre, né? Foi também na área de esportes. Daqui a pouco, com a Jane Kelly, depois do intervalo, já.